Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Tribos Podcast. É um prazer imenso estar com vocês, tá certo? Eu sou o Dedé e aqui do meu lado está ele, Newton. E aí, Newton, como é que foi o seu dia hoje? Foi bom? O dia hoje foi bom, está sendo maravilhoso, né? Estamos aqui com mais um bate-papo aqui para levar para vocês aqui informação, entretenimento sobre as figuras públicas e também não públicas aqui nós, que nós não somos públicos, né? Então a gente também está se levando, mostrando aqui para nossa cidade, para nossa região, né? Um pouco da nossa história, das pessoas que fazem parte aqui da nossa história. Eu gosto muito de ouvir as histórias da galera que vem aqui. É bacana ouvir a história de vida das pessoas, né? Isso faz com que a nossa audiência aumente a cada dia. É isso aí, as lutas, né, delas, os demais aí. E lembrando a vocês que também gostam de ouvir as nossas histórias aqui, de ouvir o nosso bate-papo, se inscreva no nosso canal, deixe um joinha aí com a gente aí, também um comentei, para estar ajudando a gente. E sem mais delongas, hoje aqui para finalizar o mês das mulheres, né? Isso. Temos aqui mais uma mulher de garra aqui, de luta, né? Pela história que a gente acompanha. Sueli, muito obrigado aqui. Sueli Guilherme, né? Sueli Guilherme, muito obrigado aqui por ter aceitado nosso convite, ter vindo aqui bater esse papo com a gente. Gratidão, agradeço, né, muito que a Tribos, ao qual eu faço questão de dizer que é importante a gente acompanhar esse tipo de canal, esse meio de comunicação diferenciado, que traz uma metodologia diferenciada para informação. Então, muito obrigado por esse convite. Eu já dei spoiler aqui, né, que você é uma mulher de luta, aguerrida, tá aí nas frentes, aí nas trincheiras aí, desde quando tempo? Quando começou essa paixão aí por estar se envolvendo, assumindo essas pautas? Eu costumo dizer que eu sou o estou, né? Porque há uma diferença entre ser e estar. Eu acho que ser dificilmente muda e o estar muda, muitas das vezes. Então, eu sou o Sueli Guilherme, não muda. É sobrenome, conforme você perguntou, né? Guilherme vem de minha mãe Maria e faço questão de referendá-la todos os dias. Faleceu o ano passado e tem uma história de luta tanto quanto a minha. E eu costumo dizer que as agruras e as felicidades de minha mãe faz parte da minha luta, né? E vocês vão entender ao longo da nossa conversa por que eu estou dizendo isso. Então, eu sou Sueli Guilherme, sou mãe de duas meninas maravilhosas, Yara e Iramaia, que estão me assistindo. Forte abraço. Eu costumo dizer que não é porque somos mães, não é porque somos mulheres que nós somos obrigadas a ser mãe. Mãe é escolha e eu escolhi ter Yara e Iramaia por toda a vivência que eu tive. Sou cristã, que também é opção, fui criada no cristianismo, né? Mas sou militante, sou socióloga, é uma escolha minha, me formei em Ciências Sociais na Universidade Estadual de São Paulo. E sempre quis ser socióloga desde os meus 15 anos. Sou militante, sou ativista social, feminista sim, sem medo de declarar e sem medo de ser feliz e sem medo de colocar essas pautas em xeque, já que elas são tão, às vezes, mal compreendidas, né? E aí estou. Hoje eu estou secretária adjunta de produção rural. Amanhã posso não estar mais. Já estive secretária adjunta de assistência social, já estive diretora técnica social, já estive orientadora, né, de CRAS, Centro de Referência de Assistência Social, diretora de Trabalho, Emprego e Renda, tudo isso aqui no município de Paraupebas. Haja visto que sou socióloga concursada há 12 anos. Eu vim para Paraupebas em 2010. Já residia no Pará, em Canaã dos Carajás, mas em 2010, com o concurso, né, eu vim, conheci Paraupebas e resolvi ficar e contribuir, porque não adianta só você residir, né, Nilton? A gente precisa contribuir com o município Sim. que a gente escolheu. Então, a minha história de luta, eu costumo dizer que a minha história de vida está intrinsecamente ligada com a minha história de luta. Eu sou, né, uma ex-abrigada, eu morei em unidade de acolhimento, que naquela época chamava orfanato, porque havia uma política pública que não trabalhava o direito à convivência familiar e comunitária. Isso a gente está falando da década de 80, embora não pareça, eu vou fazer 45 anos, né?
Dedé, e aí, naquela época, na década de 80, se retiravam crianças e adolescentes de sua família por questões de pobreza. A minha mãe ela faleceu, inclusive, com esquizofrenia, né, que é sofrimento mental, que é uma neurodivergência. E naquela época, o que existia para quem tinha sofrimento mental? Existia manicômios. O que existia para criança e adolescente em estado de pobreza? Existia abrigos de 40, 50, 60, até 100 crianças. Hoje não. Hoje você não retira uma criança de uma família por questão de pobreza. Hoje você tem programas de transferência de renda, você tem CRAS, mas resumindo, naquela época era assim. Então, nós, 5 irmãos, minha mãe grávida, nós somos em 6. Isso, né? Lá em São Paulo? Isso no interior de São Paulo. E aí, aos 2 anos de idade, ainda não tinha 2 anos, né? Em 1980, meu pai vai buscar o Estado. Não é assim que a gente aprende? Isso. Se eu tenho dificuldade, eu vou buscar. Eles chamam de ajuda, eu não chamo de ajuda. Ajuda eu chamo o vizinho, eu chamo o parente ou eu vou na igreja. Agora, o Estado, eu vou atrás dos meus direitos. E quando ele foi atrás do direito deles, naquela época, eles entenderam que meu pai não tinha condição de criar os 5 filhos. Colocaram minha mãe grávida no manicômio, a qual ela permaneceu por 10 anos. E eu e meus irmãos fomos para a unidade de acolhimento. Ficamos por cerca de 10 a 14 anos, eu fui a que mais fiquei. E naquela época era um pouco mais... Tem gente que fala isso é triste, eu falo que é revoltante, né? Naquela época, famílias ricas iam, né, nos chamados juizados de menores, que nem é mais juizado de menores, agora é vara da infância, e solicitavam essas adolescentes para que elas fossem filhas, né? Entre aspas, que era uma guarda, mas na verdade era empregada doméstica sem salário, que hoje a gente entende que é um trabalho análogo à escravidão. Porque se você não recebe pelo seu trabalho, é trabalho escravo. Mas, como é empregado doméstico, né, há uma simbologia, uma romantização de que não é escravo. Mas assim aconteceu com muitas meninas lá e aconteceu comigo. E aí, em troca de um prato de comida, em troca de um lugar para dormida, com 14 anos eu fui para essa família. Só que eu nunca perdi contato com os meus irmãos, nem com os meus pais, principalmente com o meu pai, mas principalmente com os meus irmãos. A minha irmã mais velha, que passou por tudo isso que eu passei, né? E hoje é uma das melhores advogadas que eu já conheço. Todos ficaram no interior de São Paulo, tá? Porque tem gente que fala assim, quando a pessoa escolhe política, ela traz a família toda. Não, minha família continua no interior de São Paulo. A minha família aqui são meus amigos e são as pessoas que a gente vai construindo ao longo dos anos. E minhas filhas, é claro. E aí, ela sempre uniu a gente. Então, a gente estudou muito, a gente lutou muito. Eu, com 14 anos, já era presidente de Grêmio. Depois, eu entrei no movimento de meninos e meninas de rua, que era um movimento que emergiu na Bahia e que trazia discussão de crianças e adolescentes que estavam em situação de rua ou que haviam sido abrigadas. E eu vi nesse movimento uma maneira também de eu colocar os meus anseios. Me filiei ao Partido dos Trabalhadores com 16 anos de idade. E aí eu costumo dizer que essa militância faz parte do que eu sou hoje, né? De eu gostar de política, de eu colocar meu nome à disposição. Por quê? Porque eu penso que através da política pública a gente pode reformar, né? A gente pode reformar políticas arcaicas como a que existia na época. Hoje você tem o Estatuto da Criança e do Adolescente, que foi uma luta histórica, né? Você tem centros de referência de assistência social, eu faço parte da luta antimanicomial, então os manicômios no Brasil foram extintos e hoje você tem CAP, Centro de Apoio Psicossocial, hoje você tem BPC, que é um benefício de prestação continuada, e tudo isso vem na onde? Da luta. Eu sempre digo que não há conquista sem luta. Não era para ser assim, mas infelizmente no Brasil é. Então é um pouquinho da minha história, né? Acho que eu falei demais, mas pode perguntar. Super bom. Pode dar continuidade. E até assim, essa tua saída da casa de... Eu quero falar orfanato. É orfanato, né? Na época era orfanato. Era orfanato. Do orfanato, indo pra morar nessa casa com esse casal, com esse pessoal. Ou lá tu já estudava ou abriu também essa porta para tu estudar? Não, sempre estudava. Né? O orfanato, ele sempre garantiu o estudo. A gente estudava, inclusive, fora, na verdade, numa cidade do interior de São Paulo, pequena, de 4.000 habitantes, onde tem essa Fundação Lar Escola,
que sim, eu tenho uma história linda com esse local, tanto que quando eu saí, eu passei a ser voluntária lá. Com 15 anos de idade, 16, eu era voluntária de professora de teatro lá, porque era uma maneira de eu fazer a devolutiva daquilo que eu tinha recebido. Então, nunca me faltou educação, nunca me faltou lazer, muito pelo contrário. Sempre eu tive ao meu lado pessoas que sempre seguraram a minha mão. Então, por exemplo, o presidente do orfanato, ele me levava, ele e a esposa, para passar Natal, o Ano Novo, e eu considero muito eles como se fossem meus pais. Eles faleceram, né, há alguns anos atrás, mas eu costumo dizer que o meu gosto da leitura, meu gosto pela música, pelo MPB, pela bossa nova, vem deles, né? Então, a educação, ela vem, todo mundo diz, ela vem de berço. Eu falo, olha, cuidado, que a pobreza não tem berço, mas ela tem educação. Ela tem pessoas que querem fazer diferente, eu não preciso de berço para ter educação. Então, eu tive uma educação extremamente importante, tanto que com 15 anos eu dizia, eu vou ser socióloga, eu vou fazer ciências sociais e vai ser na Universidade Estadual de São Paulo. Quando eu fui trabalhar de empregada doméstica, muitas pessoas riam e diziam, você, aonde? Estudando à noite, trabalhando o dia todo. E na época não foi fácil, eu demorei anos para entrar na faculdade. Foi mais rápido eu me formar do que eu entrar. Por quê? Naquela época não tinha ProUni, naquela época não tinha Enem, naquela época era na raça, meu bem, né? Da Federalzona. Eu fiz a Estadual de São Paulo, que é uma das melhores faculdades, inclusive, da América Latina, e tinha em Marília, interior de São Paulo, onde eu morei. E eu passei, né? Então, lá, minha história com a política começa, porque eu costumo dizer que as pessoas acham que história com política é só você ser candidato. Não. História com política é quando você faz parte da sua opinião, vai para frente. Política é arte de negociar. A gente negocia desde criança, né? Mas desde meus 15 anos eu fazia essa militância. Aos 19 anos, em Marília, fui candidata a vereadora pelo Partido dos Trabalhadores. Fiquei a terceira mais votada do partido na época. Depois eu vim para o Pará, né? Porque eu conheci meu esposo na época, né? E a família dele toda mora já há anos aqui no Pará. E aí nós tivemos nossa primeira filha, Iramaia, e ele dizia, vamos para o Pará, lá precisam da gente. E aí eu vim, né, para o Pará em 2006 e cá estou e cá quero ficar. Eu falo que chegou no Pará, parei, tomei açaí, fiquei. E continuei a minha história de militância. Eu costumo dizer que o verdadeiro militante, ele não precisa de um lugar fixo. Ele tem que ser nômade naquilo que ele acredita. Então, eu sou nômade politicamente. Onde eu estiver morando, eu estou militando naquilo que eu acredito. Então, em Canaã dos Carajás, eu já fazia um trabalho social. Eu faço parte da Ação da Cidadania, que vem lá do Betinho, do Brasil Sem Fome, há anos. Há anos eu faço parte como voluntária da Ação da Cidadania. Sou voluntária de várias ONGs. Aqui no município, eu sou voluntária do projeto Pescar, que é um projeto belíssimo que tem na cidade, vocês precisam conhecer, que trabalha a profissionalização de jovens. E, para além disso, eu faço meu trabalho técnico, né? Eu contribuí, eu costumo dizer assim, aqui no município, é bacana a gente dizer, a gente tem uma história, a gente olha alguma coisa e fala, eu faço parte. Então, quando eu vejo o CRAS Altamiro Borba, né, que a gente homenageou, inclusive, um grande político dessa cidade que faleceu, quando eu vejo ele, eu falo, faço parte da história, porque eu ajudei a construir esse projeto. Quando eu vejo o Banco de Alimentos, o Conselho de Segurança Alimentar, eu falo, faço parte dessa história, porque eu estava no conselho quando a gente conseguiu fazer isso. Quando eu vejo o programa de transferência de renda, que atende 8.000 famílias, eu digo, eu faço parte dessa história, porque eu fui a idealizadora desse projeto. O programa Gira Renda surgiu com uma ideia nossa, e eu digo nossa porque não é minha sozinha. É uma equipe de assistente social, de psicólogos. E quando a gente apresentou para o prefeito, ele falou, é isso que eu quero. E como que surgiu? Tu estava com esse grupo e qual era a dinâmica para... Eu estava secretária de Junta de Assistência Social e eu sempre defendi programas de transferência de renda. Eu não defendo programa de transferência de renda como se fosse algo no lugar do trabalho, não. Trabalho é outra coisa. A transferência de renda é justamente para aquele que não tem trabalho, né? E aí, às vezes, as pessoas dizem assim, mas quem está no Bolsa Família, quem está no Gira Renda não gosta de trabalhar. É mentira. Você faz uma pergunta e fala, você prefere um salário decente com
com os seus direitos, porque não adianta só um salário mínimo, eu preciso de um salário mínimo, eu preciso de creche para deixar meus filhos, eu preciso de auxílio alimentação. Então, você prefere isso ou R$600 do Bolsa Família? Ou R$100 do Gera Renda? A resposta é óbvia. Ele quer mais dignidade. Ele quer o trabalho, porque ele vai se sentir digno. Então, o programa de transferência de renda, eu falo que ele é uma transição. Ele é emergencial, ele precisa ser pontual, e a gente sempre defendeu isso, porque 10 anos trabalhando na assistência, nós temos dados. E nós tínhamos dados de famílias que estavam inseridas no cadastro único para programas sociais, mas que ainda não estavam nem recebendo Bolsa Família. Então, era emergencial colocar um programa de transferência de renda municipal, que é o que é bacana, que a gente, ao discutir, que foram meses de discussão, a gente colocou, não vamos dar em pecúnia, em dinheiro. Vamos garantir o ciclo dessa renda. Então, o Gira Renda, diferente do Bolsa Família, eles são transferência de renda igual, eles têm o mesmo objetivo, né? Que é garantir o mínimo necessário, não é erradicar a fome, porque você não erradica a fome com transferência de renda, mas você garante o prato de comida naquele dia para aquela família que não tinha o que comer. Mas ele é um cartão, ele é na função crédito que passa nos comércios locais. Então, ele não é em dinheiro. Então, isso é bacana porque você também fomenta a economia local. Movimenta, né? Movimenta o tempo todo. E quando a gente apresentou, o Darcy gostou, apoiou e nós conseguimos construir isso. Então, é aquilo que eu falo. Quando você olha as coisas e fala, poxa, eu faço parte dessa história. E eu não tem sentido viver se você não fazer parte da história de alguém ou de alguma coisa. E essas mudanças, em algum momento, tu não fraquejou, sentiu medo, sair de São Paulo para vir para o Pará, uma terra desconhecida, que eu acredito que tu nunca nem tinha ouvido falar, né? Até conhecer o seu marido. Falar do Pará, lá pro interior de São Paulo, ninguém fala do Pará, nem sabia que existia, né? Por incrível que pareça, fala que aqui tem onça, fala que aqui só tem andar nu na rua. E parece que é brincadeira, sabe? Quando a gente conta isso, as pessoas, não, ainda tem gente em século XXI pensando isso? Tem. Como tem? Entendeu? Então, quando eu falei, às vezes quando eu voltava né? Logo quando eu vim para o Pará e voltava para o interior de São Paulo, onde você mora no Pará? Meu Deus, lá só tem índio. Gente, tá na hora de ler, né? Porque eu nunca tive medo da mudança. Eu não tenho medo da mudança, de mudar de local, eu não tenho medo. Eu tenho medo da minha mudança interna. Eu trabalho todos os dias para que eu não esqueça de onde eu vim, para que essa minha essência se sobressaia às questões de política, de politicagem. Isso eu tenho medo. Agora, medo de mudar de espaço, de conhecer gente nova, de entrar, de mudar de emprego, eu não tenho medo, né? Eu tenho medo de um dia não ser capaz mais de fazer isso. Então, quando eu vim para cá, eu vim com muito ansiosa, claro, né? A gente carrega um pouco de medo, porque está longe da família, e a família é a sua segurança, mas eu sempre gostei de ousar fazer, ousar conhecer, e aqui desmistificou tudo isso, né? E realmente, que nem o Memorial de Ravenna disse, né? Norte, né? Não é com M, né? Nossos índios não comem ninguém, e o Pará faz parte do Brasil, e tem pessoas fantásticas como vocês, como nós, como você que está aí do outro lado. Show de bola, né? Eu lembro, não faz muito tempo, não, na época da pandemia, né, que a gente estava mais interagindo online, foi engraçado, conheci um pessoal de São Paulo, né, e conversando com um deles, falou, cara, e de onde é que tu é? O cara me perguntou, né, eu falei, cara, eu sou do Pará. Ele, não, tá de brincadeira, aí falando... Moca, não, cara, tá de brincadeira, eu sou aqui de São Paulo. Eu falei, cara, legal, né? Não, a gente só aqui do norte aqui. Cara, e mó legal, né? Aí eu falei, não é essas coisonas não, mas é bom. Cara, aqui ruim demais, aqui mó selva de pedra, aí vocês estão na natureza, né? Ver os animais aí. Eu falei, cara, não é bem assim não, do jeito que você tá pensando não. E eu acho incrível porque, como você falou, em 2020, muita gente ainda tem esse dogma, esse paradigma de que o norte é uma floresta, é uma selva amazônica e somente isso. A gente anda nu, correndo com arco e flecha atrás dos animais para se alimentar. Gente, eu ri tanto. Não ri pra ele, né? Eu falei, não, cara, aqui é de boa, aqui é normal. Só a internet que é mais ruinzinha, mas a gente vai melhorar aqui.
Falou, não, cara, queria muito conhecer aí, porque gosto muito da natureza. Aqui, infelizmente, é muitos prédios, muita poluição, então a gente não tem, assim, esse convívio mais com a natureza. Falei, cara, não tá perdendo muita coisa aqui, não. Aqui tem os lugares, sim, que tu vai frequentar, que tu vai entrar em contato com essa natureza que tu quer, vai ver animais exóticos aqui, mas não vai ser no meio da rua andando, fazendo uma caminhada, não. Ele falou, que legal, eu tenho essa imagem daí. Eu falei, pois... Talvez é porque ele tenha visto os vídeos de Carajás, né? Porque Carajás, a interação fica lá no meio da rua, não com onça, mas com uma coisa mais podem ter flagrado lá um videozinho lá no núcleo lá de uma onça por lá, mas Não, a onça é um coati, talvez. Coati tem verdade. Ali, ó. Tem. Mas voltando aqui, Sueli casou, veio pro Pará, aí logo apareceu. Como foi essa vinda ou já veio direto pra cá, pra Canaã, quando saiu de São Paulo? Viemos direto pra Canaã dos Carajás, aí eu arrumei emprego numa escola particular, né? E logo meu esposo passou no concurso público de professor estadual, tivemos nossa segunda filha, a Yara, lá em Canaã, e já fazíamos nosso trabalho social, militávamos também no Partido dos Trabalhadores, e aí foi quando nós prestamos o concurso, e aí eu passei pro concurso aqui, né? Eu costumo brincar que era para ser, eu acredito muito que as coisas são para ser, né? Tudo tem que acontecer aqui e agora. E era 38 candidatos e uma vaga, e eu passei nessa vaga, meu esposo foi segundo. Então eu falei, era para ser da família, né? E aí nós viemos para cá. Hoje eu não sou mais casada, mas é o companheiro, é alguém que eu admiro muito, né? Eu costumo brincar que eu perdi o marido, mas eu ganhei um companheiro pro resto da vida, que é o pai das minhas filhas. A gente tem guarda compartilhada, a gente tem uma relação extremamente importante de cumplicidade. E aqui em Paraupebas eu amadureci muito, principalmente politicamente. Porque quando a gente começou a trabalhar nas políticas públicas, eu não tinha intenção de ser candidata aqui ainda. Eu tinha intenção de contribuir. Eu penso que se eu sou servidor público, a própria palavra, né, a semântica da palavra diz servir. Então, eu estou aqui para servir a população. E foi isso que eu pensei. Quando eu entrei, cheguei aqui em 2010, eu fui lotada na Secretaria de Assistência Social e numa conversa com o secretário da época, que é o nosso querido e finado Altamiro Borba, ele disse, não, você vai coordenar o CRAS. Disse, puxa, não é muito minha área, né? Mas eu era da sociologia da infância, sempre pesquisei em torno dessa questão de meninas e meninas em situação de vulnerabilidade que estavam abrigadas, sempre trabalhei e militei dentro do direito à convivência familiar e comunitária, mas tem tudo a ver, né? E aí eu comecei a estudar, entrei para coordenar o Centro de Referência de Assistência Social do CRAS Rio Verde. Ficamos lá 2 anos, fizemos um trabalho muito bacana. Eu costumo dizer que eu mais aprendi do que contribuí, porque aí é serviço de convivência e fortalecimento de vínculos com idosos. Eu me lembro que às vezes os idosos diziam, nós falamos de Carajás agora, eu não aguento mais passear em Carajás, vocês só fazem passeio de Carajás. Aí só tinha zoológico para ir. Isso, aí um dia em 2012 eu disse para eles assim, ei, bora para São Luís? Tinha idosos que nunca tinham visto a praia. Aí fiz um projeto junto com a Vale cedeu um vagão executivo de trem. Conseguimos espaço, na época o secretário era o Judson Gomes, que é um grande amigo, ao qual eu mando um abraço. E ele acreditou no nosso projeto e a gente levou 60 idosos para lá. Isso é só um dos trabalhos que a gente contribuiu lá, que parece pequeno, mas quando você fala em lazer para idoso, você está dizendo para ele que ele está vivo, né? E que ele não precisa dormir, ele precisa sonhar. E aí nós fizemos um trabalho bacana com a juventude, com cursos profissionalizantes. Foi quando me chamaram para ser coordenadora da Proteção Social Básica, que faz parte da Secretaria de Assistência Social, que aí não coordena mais um CRAS, coordena todos os CRAS. Aí foi quando nós implantamos a equipe volante, que eram equipes de proteção social básica que ia para a zona rural para poder chegar, já que não tinha CRAS, né? Foi quando nós colocamos, depois nós fomos para a Diretoria de Trabalho, Emprego e Renda, quando nós criamos um centro de inclusão produtiva, trouxemos programas da época do governo Dilma, como as CESUAS, depois trouxemos o programa Primeira Infância, conhecido como Criança Feliz, já na gestão do Temer, mas que a gente redefiniu, remodelou esse programa aqui no município, foi ganhado prêmio,
né? Tinha uma pedagoga, tem, né? A Cristiane Rebouças, que é uma pedagoga concursada que estava à frente daquele projeto naquele momento, já com uma equipe. Eu gosto de falar nomes, né? Não gosto de citar todos, senão eu esqueço, mas eu costumo sempre dizer que ninguém faz nada sozinho. Então, não é a Sueli fez, nós fizemos. Aí depois veio girar renda, e aí todo mundo começou a dizer: por que você não se candidata? Quando eu cheguei em 2010, as pessoas já diziam: por que você não se candidata? Você é boa, você entende de política, né? E eu dizia: 2020. 2020 eu vou ser candidata. Em 2010? Eu dizia: 2020 eu vou ser candidata. Tem pessoas que me acompanham e trabalham comigo até hoje, desde 2010. E elas falam: nunca esqueço que a gente dizia: Sueli, por que não? O PT, inclusive, quando eu cheguei, já fui para o partido também, né? Que é isso que eu sempre faço, onde eu estou, eu vou me militar. E eles diziam: por que não candidatura? Eu disse: não, 2020, eu preciso conhecer a cidade e a cidade precisa me conhecer. 10 anos depois, eu cumpri o que eu tinha dito. Aí eu coloquei meu nome à disposição para a candidatura à vereança. Fui a segunda mulher mais votada do município, né? Infelizmente, naquele momento, por mais mulheres na política, por favor, né? Mas só entrou uma mulher, né? Que já tinha um mandato, e eu fiquei em segundo lugar de todas as mulheres do município, por conta da questão do quociente, né? O partido não fez o quociente suficiente para eleger 2, elegemos 1, que bom, retornamos, né? Com o mandato petista na Câmara, que havia Tinha ficado 4 anos, Sim. Então, faltou 49 votos para eu pouquíssimo. Assumir a segunda cadeira. Eita. Isso. Não, assumi a primeira, né? A segunda tivesse quociente para assumir. Sim. A primeira, eu fiquei como primeira suplente do partido, né? E aí nós continuamos o trabalho, né? E aí foi quando eu fui para a Secretaria de Produção Rural, onde eu estou até hoje como secretária adjunta, mas me ausentei o ano passado, porque aí colocamos nosso nome a deputado estadual. Não é fácil, né, manter uma candidatura. A gente sabe que as questões financeiras pesam, a distância do estado do Pará é muito grande. Nós estamos falando de uma região extremamente diferente das outras do Brasil, não porque tem onça na rua, mas porque geograficamente falando, né, e culturalmente falando, né, são regiões totalmente diferentes e distantes. Mas a gente foi sem medo de ser feliz e colocamos nosso nome e tivemos 9.956 votos. Somos suplente, inclusive. O PT fez 4 deputados e eu sou a 4ª suplente do Partido dos Trabalhadores, onde tinha mais de 40 candidatos na nossa federação, PCdoB, PT e PV. Nessa federação, nós fizemos 3 do PT e aliás, os 4 do PT, né? Os 4 do PT, errei agora. Os 4 do PT. Na suplência, tem 3 do PT e 1 do PCdoB, e eu sou suplente a deputada estadual. É engraçado não. É importante a gente lembrar, eu estava até falando com ele aqui, cara. Essa campanha para vereador aqui, voltando no caso da sua campanha para vereança, não foi muito legal para parar o pé. Porque, como você falou, só uma mulher foi eleita com voto suficiente. Nós temos uma segunda vereadora, né, que assumiu porque era a suplente, um vereador se ausentou e ela assumiu, né? Então nós temos só 2 mulheres. No pleito passado, anterior a esse, tinha 4. Né? Exatamente. Tinha 4 mulheres, de 15 cadeiras já tinha 4. E agora caiu para 1, né, de eleita. Então, como é que tu vê essa representatividade da mulher na política? O que está faltando, né, para a mulher ganhar mais espaço nos cargos mesmo, né? Não eu digo na questão de voto, né, de ser da eleição em si, não de ser indicada por capacidade, que aí já é um outro assunto. Esse mesmo de ganhar, porque nós tivemos muitas mulheres boas aqui disputando a campanha, né, mas com votos mesmo só ganhou uma. Como é que tu vê esse... Olha, esse mês das mulheres eu fui chamada para fazer várias palestras sobre esse tema, né? Não só a mulher na política, como a inserção da mulher no mundo. Eu falo que não é só no mundo do trabalho, não é só no mundo político, é no mundo. E há anos nós somos silenciadas. E aí você me pergunta, como mudar, né? Como mudar esse cenário político aonde
Hoje você tem uma lei que obriga 30% das candidaturas tem que ser feminina, então você obriga a ter a candidata, mas você não obriga o espaço. Não há uma lei que coloca equidade no quantitativo de vagas lá, dizendo não, só vai poder eleger 50% mulheres e 50% homens. E tem gente, e há uma proposta de lei a nível federal sobre isso, e tem gente que fala, não, mas aí está defendendo e está ajudando a mulher. Não é. A gente está fazendo essas leis que são vistas como afirmativas para poder destruir o silenciamento que a gente sofre. Esse é fato. Há muito preconceito ainda no que se refere à capacidade da mulher. Porque, às vezes, nem nós, enquanto mulheres, não acreditamos no nosso potencial. Por exemplo, nós somos a maioria na existência humana. Sim. Então, nós somos mais mulheres do que homem. No Brasil, tem mais mulher do que homem. Nasce mais mulheres do que homens. Mas, quando você transforma isso para a política, você tem o mesmo quantitativo de candidatura, 50-50? Não, você tem os 30 por causa da obrigação. Que às vezes você vai ver muitas mulheres entram na cota partidária dos 30%, mas nem fazem campanha. E é o que a gente chama de laranja. E eu digo... Aqui já teve alguns casos, né, que foram... Já. E aí eu digo, eu não nasci para ser laranja não, meu amigo. Entendeu? Eu posso até pegar um limão, chupar e fazer uma limonada, mas laranja não, né? Então, é isso que tem que ser feito. Tem que desmistificar o preconceito. As mulheres precisam acreditar mais nelas e precisa de mais sororidade. O que é sororidade? Foi até uma campanha que nós fizemos na internet agora na Semana da Mulher, onde nós escolhemos 13 mulheres, mostrando toda a sua diversidade, mulheres indígenas, uma mulher indígena, uma mulher negra, uma mulher LGBTQIA+, uma mulher trans, uma mulher criança, uma mulher jovem, para dizer isso. E o cartaz dizia sororidade. O que é sororidade? É a união entre mulheres. É você se colocar no lugar da outra mulher. É algo que a gente fala, é algo bem feminino mesmo. A sororidade é um conceito para que mulheres se unam. Se você fizer, por exemplo, uma pesquisa, dificilmente mulher vota em mulher. Entendeu? Então você fala, como trabalhar isso? Conscientização. Romper o silenciamento que a gente sofre há anos. Mas tu já tá nessa luta, né? Há muito tempo. Tu tá nessa luta desde os 15 anos. Não sou silenciada, entendeu? Eu costumo dizer que tem gente que fala assim, você bate na porta? Eu falei, eu aprendi que se eu bater não vão abrir. Então eu pulo a janela. Porque é assim que a gente que veio da luta aprendeu. A gente tem que criar, né, as nossas oportunidades. Exatamente, exatamente. Eu não espero que alguém me mande flores, eu planto meu próprio jardim. Certo. Então é isso. Mas se né? quiser me mandar flores, eu aceito também. Mas primeiro eu planto meu jardim. Tá lá, né? Tá garantido. Com certeza. Então passou-se essa campanha para vereador, pôs seu nome, né? Como você falou, eu já vinha trabalhando esse pensamento há 10 anos. Eu acho bastante tempo pra uma pessoa planejar algo. Eu não sei nem se eu tô vivo daqui a 10 anos. Eu posso pensar daqui até o final do ano, eu garanto. Eu falo assim, Mas 10 anos é muito tempo, né? Não, eu não penso em morrer daqui a 10 anos, claro, né? Mas não tem como eu planejar isso, Eu fico vendo assim, no máximo, até o final do ano. Cara, final do ano, como é que eu quero estar? Assim, então vamos trabalhar para isso acontecer. Beleza, dá de mais 10 anos, ainda mais para trabalhar uma campanha. Mas isso é muito da luta, né? Que tu tem de entender os momentos políticos, né? E também a proposta que eu vi que você falou muito, de que você tem que se apresentar para a sociedade, o que você está oferecendo para a sociedade, para eles abraçarem também e entender que você é importante e vai agregar valor numa cadeira lá. Exatamente. Beleza. Tem pessoas que falam assim para mim, nossa, Eli, com tanto tempo você tentando, você nunca ganha, tá na hora de você ganhar. Eu disse, nossa, mas não tem tanto tempo não, eu só tive duas candidaturas, né? Que é aquilo que você falou, demorou 10 anos. A gente precisa planejar, não é fácil. Eu sempre disse que seria mãe, mas eu dizia que eu ia ser mãe depois dos 25. E com todas as dificuldades que eu passei, era mais fácil engravidar e fugir da casa que eu trabalhava de empregada doméstica. Mas eu esperei. Então, minha primeira filha foi com 27 e a outra com 32. Então, acho que planejamento é tudo. Então, politicamente, eu me planejei. Primeiro, eu estudei, sou cientista política, para entender o que é política e depois, sim, poder colocar o nome à disposição. E essa campanha para deputado... As campanhas, na verdade, com os passar dos anos, elas ficam cada vez mais acirradas, né? E uma campanha de nível estadual, ainda mais para nossa geografia, como bem entende, né? As nossas cidades são bem longe, então é muito tempo dirigindo, imagino, né? É muito difícil fazer uma campanha aqui para trabalhar para deputado e você
eu já trabalhei com uma mulher numa campanha, ainda tem o fator feminino, né? De muita cólica, muita dor de cabeça, tem os dias, aquela semana, 5 dias, né? Que também a mulher fica ruim, ou seja, a minha em específico tinha dia de manhã que não queria levantar para ir visitar ninguém, porque não aguentava de dor de cabeça e de enxaqueca. Algumas têm essas peculiaridades, né? Outras são mais aguerridas, mas aí vai de cada um em cada um. E você, nessa luta aí, como é que é enfrentar o Parazão? Como foi, na verdade, enfrentar o Parazão nessa campanha aí? Eu costumo dizer que a cólica nunca me interrompeu em nada na minha vida. E olha que eu tinha uma cólica terrível porque eu tinha endometriose, né? Mas agora fiz esterectomia, tá tudo bem. Mas eu costumo dizer que não é fácil. E não é fácil não porque nós somos mulheres. Não é fácil porque, além de ser mulheres, no meu caso, eu vinha com uma estrutura financeira muito pequena, né? Como ajuda partidária, porque é lei, né? Então, hoje você tem a questão da cota partidária financeira, mas ainda assim não chega para todas. Para chegar para a gente foi muita briga e comparando a outras candidaturas foi irrisório o valor. Então, você tem custo. Você tem que ter disponibilidade, é aquilo que você falou, né? Não é só a cólica, às vezes é a morte de um parente que você não pode ver, é seus filhos que estão doentes e você não pode acompanhar, porque você está na rua, você está na luta, você está se dedicando a outras famílias que não a sua. Mas eu costumo dizer que isso, além de me fortalecer, faz com que as minhas filhas entendam quem é a Sueli Guilherme. Então, elas falam, a mamãe, ela abraça a sociedade sem deixar de nos acolher, né? Então, é fácil? Não é fácil, é possível. Foi muito difícil a campanha para deputada estadual, mas foi muito enriquecedora. Eu conheci pessoas, por exemplo, que estão conosco até hoje, né, que conversam, que discutem, que pensam a política pública via Estado. A gente faz grupos de estudo, a gente faz encontros municipais, né, discutindo ideias, né? Então, nesse sentido, foi bom. Foi difícil porque era distante, porque não tinha uma estrutura financeira adequada, porque trazemos várias dores, né? Mas foi extremamente enriquecedor. Eu conheci pessoas que eu quero levar para a minha vida toda, eu conheci pessoas que sempre discutem política com a gente, querem fazer a diferença. Hoje, disse Sueli, você hoje, futuramente, pode ser que você esteja pré-candidata ou candidata a vereadora, nós também estaremos aqui, porque você me empolgou, então é isso. Eu costumo dizer que é a rede. A campanha para deputado, a campanha para vereador, ela me fez ter certeza que esse é o município que eu quero ficar e contribuir, né? Mas a campanha para deputado estadual, ela fez me ter a certeza que eu estava no caminho certo. Por quê? Porque não sou só eu, né? Eu sou uma, mas não estou só. Então, outras pessoas em outras regiões pensam como a gente, acreditam na política pública de qualidade para todos. Acredito que a gente pode trabalhar, sim, numa diversidade de gênero, numa diversidade de raça, numa diversidade de orientação sexual e conviver em harmonia. Para isso, a gente tem que ter políticas públicas em funcionamento. Então, não foi fácil, mas foi possível e foi enriquecedor. Tem esse... Quando a gente não obtém o êxito da nossa campanha, né? Então, mas é bom que fica isso, nessas amizades que a gente cria, né? Esses laços que a gente acaba criando, que são fortes, que a gente acaba também levando para a vida toda. Eu, trabalhando, apoiando também, conheci muita gente e criou-se também amizade, né? Muita gente, não tinha, não sei o quê. Virou meu amigão. Beleza, que bom, né? Que as pessoas, assim... não de todas, né? Mas algumas a gente leva para mais tempo na vida, né? Eu tenho gente aqui da campanha que até hoje a gente conversa quase todo dia pelo Zap, né? E aí, como é que tá? Tudo bem? E aí, como é que tá o movimento? Quais as notícias, as novidades, né? A gente tá sempre se atualizando e conversando. Mas e agora? Você lá na Sempro deu uma mudada de socióloga, né? Tu sempre trabalhou muito em ICRAS, ajudando ali as crianças, depois os idosos, e agora deu essa mudança totalmente, virou a página. Como é que tá sendo essa nova empreitada aí? Eu costumo dizer que quando eu entrei, né, como secretária adjunta por um acordo político do Partido dos Trabalhadores, que hoje está na gestão municipal, eu disse, será que eu vou dar conta? Né? Será que eu entendo? E essa é a diferença. Você não entende, vai entender. Se você acha que não vai dar conta, não aceita o desafio. Se você aceitou o desafio e não entende, vai estudar
E foi o que eu fiz. Tanto que lá nós montamos uma diretoria técnica social. E tem gente que fala, mas é política social? Não. É política de incentivo às famílias do campo. Mas não adianta, nós fizemos uma pesquisa e um levantamento e nós temos um número significativo de mulheres, crianças, famílias do campo em situação de vulnerabilidade. Então, como é que eu vou garantir o plantio se ela não tem nem o que comer ainda? Então, a gente casou essas ideias. O Milton Zimmer, a qual eu mando um abraço, que é o nosso secretário de Produção Rural, que a gente tem um diálogo muito bacana, a gente conversou muito sobre isso. Então, hoje, a Secretaria de Produção Rural, ela está para garantir assistência técnica, ela está para garantir formação, aprimoramento no campo, mas ela está também para trazer informações, para garantir renda. Como é que eu garanto renda? Hoje, lá nós temos a Feira da Agricultura Familiar do Shopping, que nós assumimos quando eu entrei como adjunta e a gente aprimorou isso. Então, a gente chamou mulheres que estavam organizadas em associação, demos preferência a elas. Já existia a Feira do Shopping, do Partage, mas a gente aperfeiçoou ela, que hoje ela está, por exemplo, na Feira Cultural de Carajás. Ela está a cada 15 dias lá em Carajás. Todos os sábados ela está na feira, só que não é só garantir que elas vão vender o produto. Aí entra a produção rural na aquele ciclo completo. A gente acompanha com a equipe técnica, né, para garantir a produção. A gente acompanha com formação para garantir o aprimoramento e a gente acompanha a venda para poder garantir a renda. Então, ali na produção rural eu aprendi muito, né? Mas eu gostei muito porque me trouxe uma vivência de campo que eu não tinha. Nasci no campo, né? Nasci na zona rural, né? Inclusive nasci de parteira, mas fui retirada da minha família muito cedo, como eu já falei, e aí eu falo, acho que estava faltando eu voltar a essas origens. Então, trabalhar com as famílias do campo me fez estar mais próximo de movimentos organizados de militância, né, da zona rural, que é fantástico, me fez estar mais próximo de mulheres que estão na lida, né, porque às vezes tem gente que acha que o campo é só para homem, muito pelo contrário, né, as mulheres são extremamente importantes na agricultura familiar. Então, me assustou de início, mas não me fez desistir. Então, eu gosto e eu aprendo muito com a política de produção rural. Eu estava lembrando aqui que eu vou usar essa palavra, é uma palavra meio clichê, mas vamos usar ela, vai dar para entender. Vamos colocar aqui os caciques do PT aqui, né? Vamos colocar os vereadores. Não vamos usar essa palavra, mas não era essa palavra que eu queria dar essa conotação, mas vamos usar ela. Que era o Eusébio, né? Que foi vereador, Miquinha, Arenes. Vamos pegar esses três, mas aqui foram os 3 últimos mandatos, né? E aí chegou a Sueli para pleitear, né? Como é que foi esse impacto dentro do PT? Que o PT, ele dos amigos que eu tenho que falar muito, ele é assim meio, como é que eu falo? Tem suas células, né? Tem as tendências, né? Que se chama, tem as tendências. Eu converso muito com meus amigos, eles falam, eu sou da tendência tal, tendência tal. E como foi para você entrar, né? Porque aqui já tinha, vamos colocar aqui, vereadores estruturados, né? Então chegou esse novo nome para disputar e como é que é? Como é que é entrar, assim, para disputar um pleito desse? Eu costumo dizer que enquanto mulher não é só no PT. Isso acontece na vida toda, né? Assusta, principalmente mulheres que se recusam ao silenciamento. Então, eu costumo dizer assim, eu estou filiada ao Partido dos Trabalhadores há 26 anos. E todos os dias eu preciso provar que eu estou para contribuir. E não é provar para pessoas individuais, é provar para o próprio partido. Isso é triste. Né? Mas isso não acontece só comigo, acontece com várias mulheres. Né? Eu imagino que a Gleice Hoffmann, para chegar à presidência do partido, quantas concessões ela teve que fazer, quantos silenciamentos ela teve que sofrer, mas foi menor do que a luta e a vontade dela de se autoafirmar. E hoje a gente tem uma presidente mulher a nível nacional do Partido dos Trabalhadores. E é aquilo que você falou, assusta. Assusta porque é um nome novo, é alguém que não era pioneira, né? Mas já estou há 13 anos aqui, né? Mas não era pioneira do município, não era pioneira do Partido dos Trabalhadores aqui, mas
a nível nacional, sim, porque nunca me filiei a outro partido. Até o momento eu estou filiada há 26 anos no Partido dos Trabalhadores e não é para assustar. É para contribuir. A gente precisa, eu costumo dizer, tem gente que fala assim, Sueli, mas se vier outros candidatos, né, ditos, entre aspas, caciques, para o PT, como é que fica essa situação? Eu disse que venham. Eu quero que o PT tenha mais cadeira na Câmara. Eu confio no meu trabalho que eu estou desenvolvendo com o meu grupo e com a minha equipe. Se eu não confiar em mim, eu vou ter medo sempre que venha outro. Então, eu não tenho medo que venha outro, porque se vem outro para somar, eu não quero uma cadeira. Eu quero que o PT tenha 3, 4 cadeiras. Às vezes tem gente que fala, olha, você vai pegar a cadeira do outro. Eu não quero a cadeira de ninguém, eu quero a minha. Eu quero a minha. Eu falo que o problema é esse, sabe, Nilton? O céu é tão grande e cabe tanta estrela, mas às vezes as pessoas querem ser o sol e ninguém é o sol. O sol é para todos. Mas estrela todo mundo pode ser, o céu é grande. Eu só quero ser mais uma. Retratando isso que tu acabou de falar, foi engraçado, porque eu ouvi isso de um amigo meu me apresentou, né? Vou te levar para conhecer um candidato que eu vou apoiar e tal. Tu vai lá bater um papo com ele lá para ver se tu também vem com a gente, né, nessa caminhada, ver se te agrada as propostas dele. Eu falei, beleza, tô sempre aberto aqui para ouvir, para conversar, a gente tá aberto sempre. Beleza, fui lá, conversando lá, não sei o quê. Eu falei, cara, esse partido que tu tá entrando já tem um vereador eleito, né? Sabe como é que foi a abordagem lá pra te entrar no partido? Não, eu fui bem sincero, eu falei que eu queria a cadeira dele. Aí eu falei, como assim, cara? Tem 15 cadeiras aqui em Parauapebas, tu quer justo a do cara? É um vereador eleito, ou seja, né? Eu falei, cara, é complicado. Dá pra tu pegar uma dessas 14 e não te servia, não? Ele, puxa, pois é, né, bicho? Não, mas eu falei assim em tom de brincadeira. Eu falei, cara, tu pode ter falado em tom de brincadeira, mas se eu sou um vereador e tá chegando um cara dizendo que quer minha cadeira, primeiro eu vou ver se esse cara tem condição e mesmo se ele tiver, aí vai me assustar. Eu vou caçar um meio. Uhum. É claro que eu não sou louco, né? Eu tenho minha cadeira cativa ali e vem um cara dizendo que vai pegar minha cadeira, o que eu vou fazer? Eu vou tentar esconder ele e apagar ele. Falei, cara, tem 14 cadeiras a mais, então tu deveria ter pensado pelo menos. É isso. Não, mas eu falei em tom de brincadeira. E tem que respeitar a história. A gente precisa respeitar a história. Quem está lá, os 15 vereadores, tem sua história, tem a sua metodologia, tem a sua luta para chegar lá. Eu não estou aqui para falar da luta deles, eu estou aqui para falar da minha. Eu estou aqui para dizer que é possível ter mais um ali e com pautas diferenciadas, porque tem gente que fala, você vai discutir direitos humanos? Eu falei, não, eu vou defender aquilo que eu já discuto desde quando eu nasci. Então, eu faço parte da Comissão de Direitos Humanos Nacional enquanto voluntária e acredito. Então, não é só estar lá para discutir isso, é porque eu acredito. Mas você defende a diversidade de gênero e orientação? Sim. Porque eu acredito numa sociedade mais justa, igualitária, desprovida de preconceito e antirracista. Não é só discurso de palanque, é metodologia de vivência. E como é que tu vê essas pautas que tu traz contigo aqui em Parauapebas? Como é que tá o caminhar delas aqui? Nós temos o Darcy aí, que já tem 8 anos de mandato, a gente conhece ele como um líder do PT aqui dentro, né? Já está no seu 4º mandato, então caminha muito, né, com o idealismo dele. Como é que tu, dentro do partido e dentro da conjuntura do mandato, né, que você está adjunta, como é que tu vê essas pautas que você defende sendo aí também do Darcy, vamos colocar assim? Primeiro, eu acho que são pautas necessárias e que precisam ser debatidas todos os dias. E, infelizmente, a gente está dentro de... Não é só Parauapebas, é Brasil, né? Que, às vezes, a gente prefere não debater as pautas porque elas são ditas polêmicas. E elas só são polêmicas porque elas não são debatidas. Porque se elas fossem debatidas, elas não teriam... Não seria polêmica, porque elas fariam parte do nosso cotidiano e tá tudo bem. Então, o Darcy sempre veio com essas pautas. Por exemplo, estamos no mês da mulher e o município de Parauapebas é o primeiro, se não o primeiro ou o segundo município do Pará que criou a Secretaria de Mulher. Hoje, o Estado está criando agora, por conta até de uma relação com o governo federal atual, com o nosso Lula. E aí o governo do estado faz a Secretaria de Estado da Mulher, está fazendo ainda, mas o município de Parauapebas já tem há anos. Pauta de quem?
do Darcy Leme, que é do partido, que era, né? Hoje está no MDB, mas que veio de uma ideologia petista. Mas não é só o PT que pensa assim. Eu costumo dizer que são pautas que a gente precisa, não precisa estar no PT para defender essa pauta. Entendeu? Eu preciso acreditar nessa pauta para poder defender. Então, o Darcy já defendeu muito, o Keniston Braga, deputado federal agora, o próprio Braz, sempre tiveram algumas defesas, mas o Keniston sempre se colocou a favor de algumas pautas. O Darcy, então, se colocou há anos atrás nesse sentido, só que eu falo que não pode parar. Não pode ser uma pauta específica, não pode ser uma pauta de palanque, não pode ser uma pauta só do Dia Nacional, né? Do combate ao racismo, do combate à violência da mulher. Tem que ser uma pauta contínua, porque senão esquece. E aí acaba sendo uma política pública de segundo plano. E isso me assusta. Se der tempo, a gente fala sobre isso. Se der tempo, a gente faz. Se tiver dinheiro, sobrou no caixa, a gente faz. Aí não dá. Tem que ser pautas primordiais. Sueli, mas muitas dessas pautas, elas são tidas como tabu ainda aqui na sociedade. Por mais que fora, como a gente tem informação em países desenvolvidos, isso já é discutido e muito já está sendo resolvido, muito já não é mais tanto tabu. Aqui ainda é muito tabu, muito se diz quem pode falar, quem não pode falar. Como que a gente cria esse debate, sendo que está muito... É um campo minado. Tu não sabe se tu pode entrar, se tu pode falar, se é o teu espaço para estar falando, se não é. Eu acho que a gente tem que debater qualquer assunto, todo mundo, toda a sociedade. Homem, mulher, adolescente. Eu não vou botar criança porque ainda não tem entendimento, né? Mas um adolescente, sim. Depois dos 14 anos, a gente já tem um conhecimento já do que a gente quer, da nossa sociedade, do meio que a gente vive. Então, a partir daí, eu acho que já podia ser criado, né? Para, a partir dos 14 anos, estarem debatendo essas pautas. Todas as pautas que a gente precisa ter na nossa sociedade. Se é convívio, se vai ser inserido agora ou não, se vai mais para frente, igual a divisão do Estado, né? Não foi nesse momento agora, mas vamos continuando falando, debatendo, vamos aprimorando o que deu errado, porque não agradou todo mundo, porque não agradou a maioria. Mas é assim, ainda é um campo muito minado, a gente não sabe tudo que a gente pode falar. Aqui, muitas vezes, nós conversamos assim, eu posso falar isso? Eu nem sei o que é, mas falo, pode, cara. Pode, é tudo, a gente pode falar tudo, né? Só que a gente também tem que ter responsabilidade com aquilo que a gente fala. Eu vou ter que assumir depois a minha fala, né? A gente tem que ter consciência disso. E eu costumo dizer assim, eu até brinco, eu falo, eu assumo meus BO. Por quê? Porque a diferença, às vezes tem gente que fala assim, mas você tem que gritar. Você não precisa gritar, você precisa ser escutada. Às vezes você grita porque você não está sendo escutada. Mas é aquilo que você falou, é através do diálogo. Tem temas que as pessoas, e de novo eu falo, só é polêmico porque não é debatido, porque não é discutido. Às vezes, por exemplo, vamos dar um exemplo de algo, né, que parece banal, mas não é. Muitas das vezes as pessoas dizem, eu não gosto do Estatuto da Criança e do Adolescente porque ele defende bandido, mas nunca leu o Estatuto da Criança e do Adolescente. E na hora que vai ler, vai entender que criança e adolescente infratora, que se ela cometer uma infração, ela vai pagar. Onde é que está escrito no ECA que ela não vai pagar? Mas a sociedade colocou num patamar tão chulo que acha que defende. Primeiro, ninguém nasce bandido. Segundo, a infração não te torna bandido. A persistência da infração que vai tornar. Então, se você cometeu, se tratando de criança e adolescente, eu estou pegando um exemplo, mais ou menos, né? Ela vai ser condenada assim, dependendo do teor da infração, se for grave, se for leve, tem uma condenação. Só que a gente prefere pegar as coisas soltas. A gente prefere pegar palavras ao vento. Caso isolado. Exatamente, e fazer a defesa sem entender. Às vezes teve gente que falava assim para mim, mas você defende cotas. Você defende que o negro e o pobre tem que estar na faculdade e o branco e o rico não. Mas você entendeu o que é cotas? Né? Eu sou professora voluntária em várias ONGs e também lecionei anos, né, no ensino médio. E aí eu falo assim para eles, você sabe quando eu faço palestra, o que é cota? Cota simplesmente é mais que igualdade, é equidade. Não está dizendo que vai tirar o direito do rico ou do branco entrar na universidade. A diferença, e aí eu mostro, eu falo, olha, qual é a chance de entrar numa faculdade de medicina? O pobre, negro, que estudou em escola pública desde a infância, que no ensino médio nunca teve aula de química e física porque faltava professor,
ou branco, e às vezes nem é branco, mas tem poder aquisitivo grande, que consegue pagar uma escola particular, que paga o melhor cursinho, qual é a chance de entrar numa medicina na universidade pública? É só perguntar. Qual é a chance? Quem tem mais chance? O duplo sim. O que estudou na escola particular. Mas a cota simplesmente está dizendo assim, olha, 30% das vagas vai ser disputada só entre pessoas em situação de pobreza e extrema pobreza. Só com estudante que vieram de escola pública. Só com estudante que vieram de escola pública e é autodeclarado negro. Não está tirando a vaga do branco, só está garantindo que o negro não vai disputar com o branco que teve condição ou com o próprio negro que tinha condição financeira. É diferente. Eles vão acabar disputando. Na cota, você tem que estudar do mesmo jeito. A diferença é que você não está disputando com aquele que teve muito mais acesso que você. É isso. Mas as pessoas não entendem. Elas acham que o governo está tirando a vaga de um para dar para o outro. Não, ele só está fazendo o que a gente chama de equidade. É colocar um banquinho para aquele que não consegue chegar do tamanho desse. Esse banquinho é a cota. Eu vi quem explicou... Essa parte não falou de cotas, né? Mas quem explicou isso muito bem foi o saudoso Sequer uma coisa... não, pegar o clichê dele, o melhor como é o... Do Cortella? É o... Com jeito não, moça. Não, moça, caramba. O Cortella, ele tem um rios que ele... Talento. Capricho. Né? Ele fala, capricho. Mas ele assisti algumas palestras dele, sempre gosto de ouvir ele. Que ele fala assim, quando eu era criança, né? Desde a criança, nós éramos 5 amigos. Tinha eu, meu pai, se eu não me engano, ele falou que o pai dele era bancário, a mãe dele era funcionária concursada, alguma coisa desse tipo. Ou seja, era uma família estável, né? Tinha renda, então ele não precisava trabalhar, não precisou trabalhar na adolescência, podia se dedicar a estudar livros e só se dedicar aos estudos, né? E tinha 2 amigos desses 5 que também eram de classe média alta, normal, que estudavam. E tinha 2 amigos que tinham que trabalhar, ajudar no sustento da casa e ir para a escola para estudar. Aí ele fala, né? Nós 5, fomos criados, nós temos a mesma idade, nós estudamos na mesma escola, não é? Mas desses 5, quem vocês acham que passaria numa faculdade? Se a gente partiu do mesmo. Aí ele mesmo responde, não, a gente não partiu do mesmo. Eu tinha todo o tempo do mundo para continuar estudando depois que eu saí da escola, antes da escola. Esses não. Eles tinham que ir trabalhar para ajudar no sustento da casa. Ajudar o pai, a mãe, seja no comércio deles, ou seja, eles não tinham o mesmo tempo que eu. Não é isso? Então, o espaço da cota, né? É isso. Pra gente dar esse... Porque na cota eu vou disputar só com aquele que teve a mesma vivência que eu. Eu não gosto de falar aquele meu igual. Não, todo mundo é igual, gente. A diferença está no seu poder aquisitivo, no seu gosto, na sua ideologia. Essa é a diferença. E que bom que somos diferentes. Seria chato se todos fôssemos iguais. Eu não queria viver no mundo de Aya, né? Então, as cotas, eles vão disputar entre eles. Vai ter quem vai passar, vai ter quem não vai passar, porque os que mais se dedicaram vão passar. Mas ele não vai estar disputando com aquele outro que teve muito mais oportunidade, muito mais tempo para estudar. Aí a disputa é entre esses aqui. Essa é a diferença. E se a gente, enquanto político, não usar momentos como esse, lugares maravilhosos como a Tribos, para poder fazer essa explicação, vai continuar o preconceito, vai continuar a má interpretação. Eu até ouvi... Isso já tem um tempo já. Até ouvi essa explicação do Cortella, eu era contra as cotas. Eu falei assim, não, acho que todo mundo tem que se virar e dar seu pulo. Eu mesmo falava isso, né? Não, todo mundo tem que dar seu jeito aí, mas da perspectiva dele, do jeito que ele falou, né? Ou seja, ficou desmiuçado. Eu falei, poxa, ninguém... Apesar de estar todo mundo ali com 17 anos na mesma largada para prestar um vestibular, nós estamos todos... Não é a mesma coisa. Né? Ele teve que me abrir e é porque eu vim de uma família pobre. Meu pai morreu, eu tinha 6 anos de idade. Minha mãe criou 7 filhos praticamente só, né? Assim que chegou aqui, pouco tempo depois, 1 ano depois, acho que meu pai chegou aqui, ele faleceu, teve ataque cardíaco e faleceu.
Minha mãe teve que invadir aqui, na época que invadiu, ela veio, conseguiu o lote aqui na invasão, então fizemos a primeira casinha de taipa, né, aqui no bairro. Ela tinha que passava o dia aí vendendo perfume, roupa, e a gente ficava em casa, um cuidando do outro, né, porque eram 7 filhos, né. 2 trabalhavam, 5 ficavam em casa, então, mas mesmo assim eu pensei assim, não, todo mundo é igual, todo mundo tem capacidade por si só. Mas eu falei, não, as adversidades da vida levam a gente a estar menos preparado para aquilo ali. Então, eu acho até justo também ter cotas para a pessoa entrar, para participar. Muitos programas. Eu mesmo entrei na faculdade porque a faculdade estava cara para pagar, né? Consegui a bolsa, eu falei, não, agora é hora de fazer uma faculdade. Né? Tenho mais tempo, entre aspas, assim, vou poder me dedicar a estudar e tá mais barata a mensalidade. Inclusive, tem dois que eu conheço, que um é o Quero Bolsa e o... Tu fez por algum? Fiz pelo... Educa Mais, né? Quero Bolsa e o Educa Mais. Cara, são programas... eu acho até... Eu não conheço o ProUni. Mas tem mais, né? Tem mais. Eu não conheço o ProUni. O ProUni, no caso, ele paga integralmente, né? A sua faculdade. Depois que você se forma, você tem um tempo para reembolsar o governo, se eu não me engano. Não, depende. O ProUni tem várias vertentes, né? Uma delas é o FIES, que aí o FIES é um empréstimo que, inclusive, antes do ProUni era caríssimo e muitas pessoas não conseguiam nem pagar após. Isso, deu e hoje não, hoje já tem, ele é muito mais real e palpável, né? O governo faz o empréstimo, mas os juros praticamente é zero, né? Então tem isso, mas tem outros de escola particular que vai de porcentagem, vai de bolsas também. Que isso, no meu caso, o meu poderia ser até 60%. Isso. Pena que não foi, né? Mas tá bom, já deu aquela melhorada. Então, abriu esse caminho também, né? Porque, vamos colocar assim, não tinha mais tanto tempo assim para estar se dedicando a um vestibular. Garantiu mais acesso, né? Isso, dedicando para estar estudando, para passar no vestibular. A gente sabe que não é fácil passar no vestibular, você tem que se dedicar muito. E a gente tem a nossa vida, a gente tem as nossas responsabilidades. Então, cria uma correria. Não isentando de não ter tempo para estudar, porque a gente, quando quer também, a gente dá um jeitinho e vai, né? A gente vê muitos casos aí. Agora mesmo teve um de uma moça que passou em primeiro lugar em medicina, que é filha de uma faxineira. Tu viu esse caso? Não vi. Mas foi aquela que ela não tinha condição de... Passou, mas não ia poder eu vi. pegar a vaga. Aí o pessoal tava fazendo vaquinha pra ajudar ela. E, cara, aquilo ali é isso, né? Um esforço a mais que teve que fazer. Mas a gente vê, né? Tinha que trabalhar, ajudar a família no sustento. Então, a largada não tá igual. A gente tá com uma tonelada aqui nos nossos pés para poder correr essa maratona de 100 metros. Não tá igual. Por isso que tem que arrumar algo para tirar essa tonelada e derrubar. E aí eu consigo correr no mesmo patamar do outro, né? Sueli, então é isso, né? Muito obrigado por ter vindo aqui, a gente bateu esse papo. Né? Eu sou mais calmo. Eu já falei, cara, calma, ó, dá um tempo, tu é doido, às vezes tu não deixa nem a gente falar. Fala demais, tu é doido, é muito, muito mesmo. Mas os observadores são os mais perigosos, né? No bom sentido, claro. Porque quem observa mais, a gente precisa escutar mais e falar menos, né? Então, eu gosto de pessoas que observam. E, assim, eu só agradeço a oportunidade de estar aqui. Eu espero que vocês que estão assistindo tenham gostado. Nos sigam nas nossas redes sociais, guilherme.sueli, Facebook, Sueli Guilherme. Nós estamos à disposição para o debate, para o diálogo, sempre. É isso aí. Queria contar com vocês mais uma vez. Já tá se inscrevendo, deixando seu like. A gente vai deixar o link das redes aqui da Sueli na descrição do vídeo. E é isso, galera. Até a próxima. Até a próxima e não esquecendo. Eu tava olhando pra ali, mas é pra lá. Do super gostei, né? Tu sempre esquece de falar. Super chat, super gostei, tá ativo aí. Se você quiser dar uma contribuição a mais, tá aí. É só isso, né? É isso aí. Isso aí. Até a próxima, então. Falou.